Vejamos agora a conversão de um grande apóstolo, o apóstolo Paulo, que antes de ser apóstolo era um perseguidor implacável dos cristãos. Certo dia, viajando pela estrada de Damasco, uma luz brilhante cegou-o a ponto de fazê-lo cair por terra. Todavia, pôde ver Jesus, a quem ele perseguia. Paulo reconheceu o seu erro. Vamos ler a respeito da conversão de Paulo. Assim perguntei: que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, piedoso segundo a lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. E agora que estás esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Essa história é de grande importância para nós, pois nos mostra claramente como Paulo foi salvo e serve como um exemplo perfeito para a nossa própria salvação. Paulo não foi salvo do pecado por ter visto Jesus, mas precisou seguir as instruções de Jesus, ir à cidade e lá ser instruído como ser salvo. Novamente, um pregador trouxe a palavra de salvação, o Evangelho. A passagem do filho pródigo ilustra perfeitamente o significado da salvação. Pois este filho sentiu-se triste porque havia pecado contra o seu pai. O filho então teve uma mudança de vontade, de opinião e de atitude. Veja o que diz o Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 10 a 14. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. O filho pródigo passou por uma mudança de atitude, de disposição, que conduziu a uma mudança de vida. Isso ilustra o verdadeiro sentido de arrependimento e salvação. Já perguntamos nessa lição qual é a minha parte no eterno propósito.
A resposta é aceitar. Por que aceitar? Porque somos pecadores e precisamos de salvação. Como aceitar? Entregando-se a Jesus. Agora chegamos à última pergunta. Quando devo aceitar a minha parte no eterno propósito? Enquanto você tem a oportunidade. Veja o que diz Tiago no capítulo 4, verso 13 e 14. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco tempo e depois se dissipa. Jesus disse no Evangelho de Mateus capítulo 24, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Não vivemos para sempre nessa terra. O tempo passa. Quando aceitar o eterno propósito? Agora! Agora é a hora, enquanto temos a oportunidade. Sim, o tempo de nossas vidas e o tempo do mundo está acabando. Não viveremos para sempre nesta terra. O tempo passa. Quando devo aceitar o eterno propósito? Agora, enquanto temos a oportunidade. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Corinto, na sua segunda epístola, capítulo 6, verso 2. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Também em Isaías, capítulo 55, verso 6, diz, busque o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto. Jesus está nos convidando, a você e a mim, a aceitar o eterno propósito. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Qual vai ser a sua resposta?